Olá, bom dia, nossos queridos e amados irmãos. Estamos aqui com muita alegria para mais uma aula da nossa EBD, que nós vamos dar sequência na nossa lição, na nossa revista, que todos, acredito eu, estejam acompanhando, a Palavra e Vida. O tema desse trimestre é Corpo e Unidade, baseado nas epístolas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, os livros de Coríntios, a primeira e a segunda epístola. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 e nós temos todo um material da Convenção Batista Fluminense que nós encorajamos aqueles que desejarem se aprofundar, analisarem e olharem esse material. E você que nos ouve na questão virtual, remota, do YouTube, online, seja no mesmo horário da lição, da aula ou não, nós estimulamos você que pode, que venha participar conosco de maneira presencial. Nós temos uma interatividade diferente na classe, em que você pode tirar sua dúvida, compartilhar com outras pessoas, se expressar em muitos momentos, e isso é muito enriquecedor. Estimulamos aqueles que puderem a participar conosco presencialmente. Lembrando também que nós estamos em plena campanha de missões. Todos os anos, nos 2 semestres, fazemos uma campanha de missões mundiais e uma campanha de missões nacionais. Estimulamos você também a orar e buscar de Deus o quanto você deve contribuir com a preciosa obra missionária. Vamos dar sequência. Hoje nós temos a lição de número 5, que nós falamos da liberdade cristã e crentes vulneráveis. Nossa revista está na página 27, você pode acompanhar conosco. O texto base, ele é longo, nós vamos ler aqui, você pode ler, se você quiser dar um pause aí e ler, ou ler depois, fique à vontade, mas não deixe de ler. Uma leitura relativamente rápida, são capítulos com não muitos versículos, você consegue ler rapidamente. É do 8.1 ao 11.1. É o capítulo 8 todo, 9 todo, 10 todo e o primeiro capítulo o primeiro versículo do capítulo 11. O capítulo 8, 9 e 10, como já disse, não são capítulos longos, então você consegue ler rapidamente. É 1 Coríntios 8.1, 11.1. A estrutura da lição que nós temos na página 27 até a página 30 é essa que vocês estão vendo. Qual é a relação entre a idolatria e o açougue? E curioso, né? A participação na obra de Deus, o ponto 2. E 3, buscando o bem-estar do outro. Mas nós queremos relembrar as lições anteriores e propor algo baseado nisso aqui, mas que se adapte melhor à nossa realidade e ao que temos trabalhado e estudado na nossa classe alternativa. As lições anteriores são essas: introdução e saudação. A saudação à carta de Coríntios, esse livro de Coríntios, do 1 Coríntios, ele é muito rico. A saudação, o início, a introdução, ela já coloca questões importantíssimas. A luta pela comunhão, a imoralidade e mundanismo na igreja, a aula que foi dada pelo irmão Márcio, muito bem dada, que Paulo faz algumas correções da igreja, que naquela localidade se deixava envolver e até mesmo corromper por imoralidade, cedendo aos apelos do entorno, da realidade deles, da cultura em que eles estavam imersos naquele local. E Paulo corrige isso de uma maneira muito assertiva, objetiva e também de uma maneira muito saudável. A lição passada, as questões sobre o casamento cristão, que nós temos que entender que Paulo coloca uma questão que estava sendo um dilema dos irmãos. Ele fala na carta acerca das coisas que vocês me perguntaram. Eles mandaram perguntas para ele. Então, uma dessas questões era o casamento. Então, Paulo fala que o bom era não casar. E algumas pessoas confundem isso, entendendo que o casamento não é algo bom ou algo precioso, ou algo vindo da parte de Deus, idealizado por Deus. Naquele contexto de perseguições, era mais fácil para uma pessoa sozinha fugir, para uma pessoa se esconder, do que ter que carregar a esposa, crianças, ou ter a esposa carregar marido e crianças, filhos, para um contexto de dificuldade extrema, de perseguição extrema. Era isso que Paulo fala. Mas ele reconhece e valoriza o casamento tanto nesse texto
quanto em outros textos que Paulo escreve. E o Novo Testamento coloca de uma maneira magistral que digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. É importante não fazer confusão. O casamento é uma tipologia de Cristo com a igreja. Então, certamente, é algo abençoado para aqueles que assim o desejam. É claro que existem pessoas que especificamente abrem mão disso ou já tem uma constituição já quase que congênita, voltada para um celibato, um dom pessoal, uma característica pessoal. E essas pessoas são muito úteis no reino de Deus, porque elas têm facilidade de locomoção, por exemplo, têm facilidade de adaptação a específicos. E, como já falei, repito, pessoas que escolheram isso para ter uma praticidade de vida. Então, o casamento tem que ser interpretado assim. Então, conectando essas 4 lições, podemos chegar na nossa, e o que nós propomos, que é muito aderente ao que a revista propõe, mas para a gente especificar um pouco mais para o nosso tipo de público. Colocamos dessa maneira: o conceito de liberdade cristã, os limites, perigos e aplicações da liberdade, o serviço cristão, estilo de vida cristão e vida plena. Entendemos que é uma maneira muito apropriada de aplicar os ensinamentos dessa revista ao nosso mundo de hoje. Vamos, sem mais delongas, falar do contexto histórico desse texto da Epístola de Coríntios. Paulo fundou a igreja de Corinto. E isso foi depois dele ter passado por Tessalônica e Atenas. Eu vou mostrar um mapa daqui a pouco que mostra como existe uma proximidade e uma rota, né, nessa evolução de Paulo. Tessalônica, Atenas e depois Corinto. Corinto é uma cidade altamente idólatra. Vou mostrar algumas imagens de ruínas que mostram como havia uma quantidade grande, significativa, quase que fora da curva, de templos na cidade. Uma parte considerável da carne vendida em Corinto era oriunda dos templos pagãos. Aí que surge a dúvida da igreja, em que Paulo responde e aproveita para trazer doutrinas formidáveis, umas que se aplicam a qualquer época, qualquer situação. Elas são maravilhosas e vamos trabalhar esses princípios. Era uma igreja nova, muitos participantes neófitos. O que é neófito? É um novo cristão, alguém novo na fé, alguém novo naquele contexto. Então, eram pessoas que precisavam de ensinamento, precisavam sair dos rudimentos do mundo, entrar numa vida cristã, e precisavam para isso de um discipulado intenso e ensinamentos firmes. Temos aqui uma foto, uma imagem de umas ruínas de Corinto. Essa estrutura provavelmente era um templo. Os arqueólogos mostram, pelas coisas que encontram, pelas formatações, pelos utensílios, pela disposição, layout, a gente vê templos. Outro lugar, tem lugares muito bonitos, tem palácios, mas muitos templos. A Grécia Antiga tem muitas ruínas de templos. E Corinto, de uma maneira específica, de uma quantidade impressionante, dada o tamanho da população e a quantidade de templos, de locais que eles consideravam sagrados, lugares de culto da época. E temos mais ruínas de Corinto, que mostram como a cidade ficou. E queria dizer que a cidade de Corinto ficava numa região grega chamada de Peloponeso. O que é isso? O Peloponeso é uma península localizada no sul da Grécia, conhecida por sua importância histórica e cultural na antiguidade. Foi o local de várias cidades-estado gregas, como Esparta e Corinto. Esparta, aquela cidade conhecida por ser uma cidade muito guerreira, de guerreiros, de longas batalhas. Nesse mapa, você vê nessa janela aqui, a região da Palestina, que hoje está imersa em mais um conflito, mas Israel ficava e fica hoje nessa região aqui, que se costumou em alguns momentos chamar de Palestina, apesar de em outros momentos o nome oficial em Roma, num primeiro ciclo, era Judéia, essa região aqui, de onde irradiou o Evangelho. Nós temos aqui uma sinalização das 7 igrejas do Apocalipse, que ficavam na Ásia Menor, notadamente, né, depois da região da Capadócia, onde hoje é a Turquia. E temos aqui a parte da Grécia, a Grécia como conhecemos hoje, aquelas nações
que eram macedônios, mas se formaram povos de uma história um pouco mais recente. Os sérvios, os macedônios, os bósnios, os croatas, tudo isso aqui um pouco mais ao norte, mais próximo da Itália por terra. Temos Roma, que era a capital do Império, e Corinto, ficava nessa marcação aqui. E Atenas, você percebe que é muito próximo de Corinto. Aqui o Mar Egeu, a parte jônica do Mar Jônico, e outro mapa que esclarece com outras questões. Essas cidades aqui, Esmirna, Éfeso, são cidades que estão citadas no Apocalipse, porque as 7 igrejas da Ásia Menor ficavam nessa região mesmo aqui. Tá? E aqui nós temos o Império Persa, o Império Bizantino, aqui a cidade de Bizâncio, também chamada do outro lado de Constantinopla, que hoje é Istambul. O Mar Egeu banhava toda a parte grega aqui e essa parte da Capadócia, dessas regiões. A ilha de Rhodes é citada na Bíblia, a ilha de Creta, citada na Bíblia também, onde ocorreu naufrágio. E aqui temos a Macedônia e a Grécia, dividida em Trácia, Macedônia, Molossos, a Tessália, que era essa região daqui. Nós temos a parte principal da Grécia, onde tinha a capital Atenas, e tinha Tebas, uma cidade muito conhecida pela divisão de Corinto e Tebas, 2 caminhos que tinham uma bifurcação muito famosa, até que Édipo ficou na dúvida dessa bifurcação. Temos a cidade de Delfos, muito conhecida, o Oráculo de Delfos. Temos Termos. A cidade de Olímpia ficava já no Peloponeso. Olímpia é as Olimpíadas, onde nós temos uma parte de 42 quilômetros, tá? Da cidade de Marathon. Então, que a maratona tem 42 quilômetros, a maratona de corrida. Por causa disso, Corinto ficava bem aqui, nesse estreitozinho que separava o Peloponeso, essa parte de baixo, em que nós temos também a cidade de Esparta, famosa pelas guerras de Esparta. Essa imagem aqui mostra aqui em Corinto, em que em inglês ou numa questão mais internacional determina com TH, Atenas ficava bem aqui. Temos aqui outras formas de visualização do mesmo mapa que nós vimos. E aqui um zoom, uma aproximação, uma escala menor, em que a gente consegue ver a cidade de Corinto aqui, e Atenas ficava por aqui. Istmo era o acesso. Aqui tinha um estreito, ou seja, uma ligação marítima, ligando essa península do Peloponeso. Corinto era a porta de entrada por terra do Peloponeso. Como você vê aqui, por exemplo, isso tudo aqui é mar. O acesso por terra era feito por pontes ou nesse estreitozinho, como se fosse um rio que separava o Peloponeso e o transformava numa ilha, dessa forma aqui. Tá? Aqui tem uma ampliação, um distanciamento para você entender do que estamos falando, e aqui uma aproximação, uma espécie de zoom, com uma escala menor para a gente entender o acesso do Peloponeso. Aqui um outro mapa que mostra uma guerra de Esparta, as campanhas de Esparta passando por Corinto e as expansões, as manobras dos atenienses e dos espartanos. Houve uma guerra de Atenas com Esparta num dado momento. Então aqui um outro mapa que separa por regiões de interesse: a Beócia, o Peloponeso, a Tessália, Macedônia e Jônia, onde tem o Mar Jônico aqui, que era uma parte do Egeu. E Jônia, quem estuda música, história da música, entende o estilo jônico, que era um estilo musical que ficou aí como o preponderante, o mais comum. Era uma cultura muito forte, era o centro cultural da época. O nascimento da filosofia foi em Atenas. Então essa era uma região importantíssima. Você vê que ela tem ligação por mar com áreas importantes. Eram áreas de intenso comércio também, áreas marítimas, portuárias, que faziam essas rotas comerciais, militares e até certo ponto culturais e acadêmicas, artísticas, tudo isso. Era uma área muito relevante e a gente entende Corinto
como uma das cidades cosmopolitas da Grécia Antiga. E aí, entrando na lição, a gente entende, mas o que tem a ver idolatria com açougue? Qual que é a relação entre a idolatria e o açougue, que é da lição? Eu coloquei o que tem a ver. A ver, eu achei que é um termo mais contemporâneo, que a gente entende um pouco mais. Vamos entender aqui. Corinto era repleta de templos que faziam sacrifícios de animais, continuamente. A gente não tem informações precisas, mas tem comentaristas que sugerem que eram feitos sacrifícios continuamente, quase que 24 horas. Uma parte da carne era usada nos rituais e outra parte vendida aos estabelecimentos da época. Mercados da época, como se fossem alguns açougues, lugares para comprar carne, barraquinhas, tendas, daquelas feiras antigas, aqueles lugares que as pessoas iam para pátios, corredores de estradas, acessos a cidades, portões das cidades, faziam aquelas feirinhas e se vendia carne nesses lugares que as pessoas compravam. Outros alimentos também, mas a fonte de abastecimento da carne, em grande parte, quase que a totalidade para algumas localidades e alguns momentos, vinha dos templos. Por quê? Eles priorizavam levar os animais para o templo, lá eles eram abatidos nos rituais deles, servia-se comida no templo, então os oficiais e sacerdotes comiam uma parte da carne e outra parte da carne era enviada para o consumo da população, para ser vendido aos consumidores. A gente pode até inferir, né, que de repente os sacerdotes e os oficiais, as pessoas que participavam desses rituais, desses ofícios religiosos, desses cultos, desses templos pagãos, eles queimavam algumas partes não comestíveis no fogo e eles deviam ficar com uma partezinha melhor da carne, acredito eu. Essa picanha, o filé, e colocava a carne de segunda, ou menos nobres, ou menos selecionadas, ou de animais não tão saudáveis, não sei. Mas deviam vender e a população comprava essas carnes desses animais, não sabemos exatamente quais, mas podia ter vários tipos, podiam ter quadrúpedes, podiam ter aves, podia ter misturado também questão de peixes, não sabemos exatamente, mas as pessoas compravam nesses lugares. E os novos cristãos tinham um dilema, eles relacionavam essa carne com o que eles viam e até participavam em alguns momentos, ou alguns em muitos momentos, dependendo do nível de influência da pessoa, desses rituais. Essas carnes lembravam eles dos rituais. Essas carnes vinham de um lugar bem consagrado, altamente complicado. E como é que fica a vida de um cristão tendo que comprar carne ou se alimentar dessa maneira, dessa situação? E Paulo traz essa doutrina. E nós começamos entendendo que a Bíblia diz que os ídolos nada são. E Paulo segue o mesmo padrão. Mas Paulo mostra a consciência da relação das idolatrias com as trevas. Num dado momento, bem Paulo diz, os ídolos não são nada. A gente não precisa se preocupar com os ídolos. Nos preocupemos com Deus, em agradar ao Senhor e viver para Ele. A vida cristã é assim também. Você não se preocupa demasiadamente com o inimigo, com o reino das trevas. Mas Paulo reconhece, num dado momento, os ídolos, eles são relacionados a demônios. Paulo não gosta de ficar falando nesse assunto toda hora, falando de mal, falando do inferno, das pessoas, dos seres malignos, falando de... Hoje tem até uma ciência que é a demonologia, o estudo sobre isso. Paulo não fica dando trela para isso, mas ele reconhece. Então nós temos que ter equilíbrio, assim como Paulo tinha. Então as pessoas que querem negar, transformar isso num tabu, não falar no assunto, e nem gente que fica falando mais disso do que de Deus, o que é um absurdo. Paulo reconhece que a idolatria tem relação com as trevas. Certa vez um teólogo disse que atrás de toda imagem, isso pode ter algum nível de exagero, mas muitas vezes vai ter uma aplicação correta, atrás de cada imagem tem um demônio para aprisionar alguém pela mente, muitas vezes para ouvir os pedidos, e às vezes para enganar a pessoa a cumprir com aqueles pedidos. Há uma relação sim da idolatria com as trevas, temos que tomar um cuidado significativo com isso. Mas Paulo, em todos os seus escritos, mostra que não enfatizava o inimigo, como disse, mas não desprezava a existência e a ação do mesmo.
Como Paulo diz, nós temos que tomar cuidado com o inimigo e seus ardis. Lá em Timóteo também ele fala das doutrinas de demônios. É verdade. Tem muitas doutrinas que vêm diretamente do inferno. Foram projetadas pelo mal para enganar as pessoas. E dando sequência, Paulo vai doutrinando e ele chega num capítulo que o título dele, se você ver lá em cima, é Os Limites da Liberdade Cristã. A liberdade cristã, ela funciona dessa maneira. Ela reconhece que somos livres em Cristo. Ela não aceita nenhum tipo de escravidão. E existem muitas formas de escravidão. Escravidão do dinheiro, do trabalho, escravidão da pornografia, escravidão de discussões políticas, discussões de certas causas sociais, escravidão com algum tipo de pessoa, alguém da família, que a pessoa fica totalmente obcecada por aquilo, escravidão do consumo, escravidão de algum hobby que torna uma escravidão. A pessoa fica escrava daquilo, só pensa naquilo o dia inteiro, vive em função daquilo. É uma escravidão. A vida cristã não é compatível com nenhuma escravidão. Não é compatível com a escravidão de um governo ditatorial e autoritário, totalitário que possa existir. Escravidão de um tipo de trabalho, de emprego que possa ser uma escravidão. Não somente do trabalho análogo à escravidão, mas também uma escravidão mental, que te leva a ficar aprisionado por aquilo que tenta te enfiar a goela abaixo e viver em função daquilo. Ou uma escravidão de ambição nesse trabalho. Já vi organizações, empresas que fazem uma lavagem cerebral na pessoa e ela fica escrava daquilo. A gente vê isso em algumas, não estou generalizando, mas já vimos em algumas ações de marketing de rede, as pessoas são estimuladas a viver em função daquilo. É escravidão. Tem várias maneiras, e sutis muitas vezes, de escravidão. Nenhum cristão deve se sujeitar à escravidão. Cristo nos libertou para a liberdade, para nós não nos colocarmos em algum jogo de escravidão. Escravidão de um casamento tóxico, ou de um relacionamento tóxico. É escravidão muitas vezes. Bem, existem muitos formatos. Cabe a nós e a você que me ouve identificar. Se há alguma escravidão na sua vida, corra aos pés de Jesus Cristo e peça libertação. Ele vai te ouvir e vai colocar pessoas no seu caminho, na sua vida, para te ajudar a sair dessa escravidão. Dívidas, muitas outras também que eu poderia citar aqui, me lembrei dessa agora. Não se coloque em escravidão. Se você está numa peça, ajuda para ser livre disso. A vida cristã não é compatível com isso. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ainda que o sistema do país que a pessoa vive, do lugar que ela vive, seja uma prisão, ela pode estar dentro da prisão, mas a prisão não está dentro dela. Ela é livre, ela se sente livre, vive uma vida livre. A liberdade cristã sempre prioriza o outro, ainda que com renúncias. Paulo fala, se a carne, em algum momento, em alguma situação, em algum contexto, escandalizar o meu irmão, eu não vou comer carne. É uma renúncia. É uma forma de viver para o outro também. Ela conhece os limites. Existem limites para a liberdade. Eu posso me sentir uma pessoa livre de frequentar o lugar que eu quiser, mediante a certeza de que é um lugar que o Espírito Santo vai estar comigo, que Cristo estaria naquele lugar, e eu não fico seguindo lista de pode, não pode, de regra, de lugar que eu posso ir com checklist. Não. Mas se eu chego num ambiente, opa, isso aqui não está legal. É claro, tem lugares que é incompatível para um cristão ir, mas eu conheço os limites. Tem lugares que são perfeitamente legítimos, mas, opa, nessa situação aqui tá uma vulnerabilidade, tá um risco, ou acontece algo aqui que eu não concordo, ainda que não seja imoral, mas é algo assim que é injusto. Eu não vou participar disso. Ele encaixa-se no contexto atual e local. Ele entende as particularidades do momento, da época, do local. Pode ter situações em que determinado tipo de roupa é aceitável para um local e para outro não, para uma época ou não, para uma cultura ou não, um tipo de comida, um tipo de música, um tipo de estilo de vida. Questões que nós somos livres, mas entendemos o local.
Existem países em que, por exemplo, as pessoas entendem ser altamente maléfico e no ambiente eclesiástico até pecado tomar café. Me considero uma droga estimulante. Já estive num lugar em que acontecia isso. Ao passo de que certas coisas que nós condenamos muito no Brasil, e não vai ter uma base bíblica plena para isso, lá é mais aceitável. Mas se eu vou para lá, eu posso abrir mão de tomar café, ainda que eu entenda que não tem problema nenhum. Do ponto de vista da liberdade cristã, eu sou livre para tomar café. Mas lá eu não vou tomar, para não escandalizar o... Poxa, mas eu gosto tanto de um cafezinho, é bom para mim, eu entendo ser bom, saudável, numa quantidade apropriada, no momento apropriado, de uma maneira saudável, bem pensado, bem colocado entre as refeições ou no começo do dia, sem ficar tomando toda hora, é saudável. Tudo bem, lá eu não vou tomar. Para não escandalizar ninguém, para não criar problema. Eu priorizo o outro, eu renuncio a tomar café. Mais importante para mim é estar bem com o corpo de Cristo do que satisfazer uma coisa minha. Esse que é o princípio da renúncia. E reconhece os perigos. Por exemplo, filme, série, novela. Eu posso ver? Pode. Se a tua consciência não te condena, se não tem nada ali incompatível com a vida cristã, você pode assistir um filme. Mas nós vemos tantos filmes que banalizam comportamentos que nós não toleramos. É perigoso você ficar assistindo muito? É perigoso. Sem perceber, você vai mudando seu modelo mental e se amoldando ao mundo. É pecado ver filme? Claro que não. Claro, estou falando de um filme normal, né? Estou falando de um filme que é por natureza pornográfico, ou um filme que afronta alguma ética, alguma questão assim. Um filme desses que estão em cartaz lá no cinema, normal. É pecado eu ir no cinema? Claro que não. Mas é pecado eu ficar indo muito e acabar me deixando levar pela indução que acontece para a gente aceitar coisas que a Bíblia não aceita? Sim, é o perigo dessa liberdade. Tem que usar bem, usar com sabedoria. Na sequência, como podemos aplicar isso atualmente? Vamos fazer algumas perguntas aqui instigantes nesse cenário que a gente vive na atualidade. Vamos ler 1 Coríntios 10, do 25 ao 30, Paulo dando instruções. E ele começa falando: comam de tudo que se vende no mercado ou no açougue, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ele está citando um salmo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser: isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo que dou graças a Deus? Paulo coloca de uma maneira importante. E ele finaliza isso de uma maneira especial. Mas vamos trazer algumas perguntas aí para hoje em dia. Qual a nossa postura em relação a bebidas alcoólicas? Qual o posicionamento do cristão com relação a medicamentos que alteram o funcionamento psíquico? E os novos medicamentos que auxiliam no emagrecimento? Qual a nossa visão em relação à banalização do corpo e da sexualidade nos filmes e séries atuais? Qual o nosso entendimento sobre exposição e vaidade nas redes sociais? Questões contemporâneas que nos levam a entender os limites da nossa liberdade. Questões que realmente trazem uma reflexão. Tudo isso você pode participar? Sim? Não? Como é que a gente resolve esses dilemas da vida? Vou trazer outras perguntas mais específicas, colocando de uma maneira binária. Com uma resposta, aquelas que você responde com sim ou não. Posso me assentar onde tem bebida? Posso aceitar um presente que seja bebida? Posso permitir que levem bebida para dentro da minha casa?
Posso postar foto de roupa de banho no Instagram? Posso tomar remédio para a depressão? Sim ou não? O que você acha? Por isso que a dinâmica da classe a gente vai colocar isso de uma maneira bem em formato de debate. Mas todas essas perguntas eu posso responder sim, que em muitos momentos eu vou estar certo, e posso responder não, que em muitos momentos eu vou estar certo. Eu já conheci crentes que se tiver uma garrafa de bebida numa mesa, ele não se assenta ali. Não aceita e tem essa postura, digamos, rígida, ou talvez para alguns radical. Mesmo que você não beba, é um problema você se assentar nessa mesa? Alguns vão dizer, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu vou te falar, já vi reuniões eclesiásticas em que todo mundo ali é abstêmio, nem se imagina, nem em pensamento ter bebida naquela reunião. Mas você está numa roda de escarnecedores. E convém para um cristão sensato levantar e sair daí. E já vi questões em que há uma bebida, uma pessoa bebendo muito moderadamente e tem uma clareza e tem uma postura tão sensata, com problemas, dilemas, ou ela nem bebe, está ali acompanhando e dá posturas sensatas, e dali saem soluções fantásticas. Não recomendo que você seja legalista, que você faça uma leitura como estou falando. Observar o princípio. É roda de escarnecedores, eu vou levantar. Mas o que torna uma roda de escarnecedores não é exatamente a bebida somente. A postura, o que estão falando, a justiça que estão praticando ou não. Já vi pessoas pegar um presente. Trouxe essa tequila para você, eu fui passear em Cancún, fui passear na Escócia, trouxe um produto típico para você, e a pessoa taca no chão e quebra. Isso é uma afronta, isso é uma questão que Cristo não faria isso. Ainda que ele não beba, ainda que ele não queira beber. Mas convém a nós ter sabedoria e liberdade de aceitar o presente e saber se portar. Claro, vão ter situações que alguém pode estar pensando, maquinando, e se fosse assim, ok. Aí você entende o contexto como foi dito. Posso permitir que levem bebida para dentro da minha casa? Já vi festividade de cristãos que não tem bebida e a pessoa leva dentro da bolsa para tomar lá. Já presenciei pessoas sem sabedoria querer expulsar a pessoa de casa. Isso é legalismo, isso é radicalismo. Você não pode permitir que alguém se embriague na sua casa ou crie problema. Mas já vi muita gente também resolver situações dessa muito jeitosamente, mostrando o amor de Cristo e consegue levar a situação de uma maneira legal. Mas coisa que alguns não falam. Posso postar de roupa de banho no Instagram? Minha resposta é sim. Mas dentro daqueles limites que nós falamos, com cuidado. Você que me ouve aí, existe uma coisa no celular que é o zoom. A pessoa aproximar. Você pode levar alguém a ficar curioso, dar um zoom. Isso não ser bacana. As irmãs, os irmãos também, todos. Se for postar, coloca com uma certa distância. Coloca com uma foto com uma alta resolução de perto, como eu falei, que alguém pode cair no tropeço de dar um zoom. Posso tomar remédio para depressão? Claro que pode. Se conformar em tomar remédio a vida toda, ainda que seja necessário, amém. Que Deus use o remédio na sua vida, que seja para a glória dele, para você ficar bem. Mas já vi pessoas que se acomodam com isso. Tá vendo? Que não é uma coisa de sim ou não, pode ou não pode. A vida cristã não é uma lista de pode ou não pode. São princípios. Eu confio em Deus ou no remédio? Confio em Deus e Ele usa o remédio. Então eu vou tomar. Mas eu posso tentar me programar para em algum momento me desmamar com cuidado desse remédio. O remédio não ser a minha fonte de solução. A minha fonte de solução está em Deus.
ainda que ele use remédio, médicos, exercício físico, mudança de estilo de vida, emagrecimento, lazer, esporte, tudo isso pode ser usado. Não é eu posso ir no lugar que tem bebida ou não posso. Posso ir em tal lugar, posso não ir em tal lugar. Pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode, pode isso, pode aquilo. Os fariseus faziam isso. Eles tinham uma lista. E aí tem algumas discordâncias, enfim, quantitativas, mas isso pouco importa. Uns diziam que eram 290, já vi que eram 400 regras que os fariseus tinham. Eles não conseguiam seguir aquilo. Nós dependemos do Senhor. Uma regra que seja, uma lei que seja, nós temos dificuldade. Leis que vão na moral, que vão lá dentro. A gente não consegue, dependemos do Senhor para tudo. Não faça da sua vida cristã uma vida legalista, mas exerça a sua liberdade em Cristo, nesses princípios que nós falamos. Com segurança, com sensatez, com domínio próprio. Tudo isso. Vamos falar aqui de princípios universais, eternos e infalíveis, que estão nesse texto. Paulo foi de uma felicidade, de uma inspiração divina fantástica. Quando ele coloca, você compra tudo no mercado, você toma cuidado com os que são débeis na fé, você toma cuidado com a consciência, você analisa o que você vai comer, não pergunta, porque o Senhor que criou, mas se você ficar sabendo, não deixa que a tua consciência... Tudo isso ele vai falando, mas são criados princípios fantásticos que nós devemos seguir. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Está nesse texto, 1 Coríntios 10, 23. Noutra tradução, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. É lícito? Vou dizer que sim, mas te edifica? É bom? Ou é futilidade? Ou é lixo para sua mente? Seja honesto, analise isso. E isso aqui, preste atenção, vale para qualquer cultura, qualquer ocasião. Porque o que convém, pode ser que uma coisa convenha aqui, mas não convenha na África. Pode ser que alguma coisa seja altamente conveniente lá no Japão, mas não seja para aqui. Pode ser que algo fosse conveniente para o meu bisavô, mas não é agora, e vice-versa. Convém? Edifica? É bom? É saudável? Vai fazer o bem para as pessoas, para o coletivo? É isso que deve nortear o cristão. Outro princípio, 10:31, esse aí mata pau. Não é comer e beber, comer a carne A ou B, que vai fazer a diferença na sua vida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazendo exercício físico, estudando, trabalhando, cuidando da família, viajando, saindo de férias, dormindo, acordando, mexendo no celular, ouvindo música, vendo televisão, assistindo filme, indo passear, andando de carro, de ônibus, de avião, de bicicleta, andando, indo na praia, na montanha, na fazenda, na cidade. Tudo fazei para a glória de Deus. Olha que fantástico. Você sai do legalismo, do pode e não pode. Não, é para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado nessa situação. Vou dar um exemplo extremo. Convém a um cristão entrar dentro de um local de prostituição, de um prostíbulo? Claro que não. Mas uma pessoa que a gente conhece uma história foi desafiado a ir lá porque tinha uma pessoa em apuros e ele foi. Ele foi para a glória de Deus. Tirou a pessoa da situação altamente complicada e por um momento todo aquele ambiente paralisou. E aquele homem teve a oportunidade de pregar o evangelho. E depois se colheram frutos disso. Eu não vou entrar, você não vai entrar, mas numa situação específica que foi para a glória de Deus, a gente pode dizer, ele pode ir, é para a glória de Deus isso.
Não é uma lista de vai ler, eu não posso ir, eu não vou. Mas tem alguém ali para ser salvo. E ele não olhou para essa situação. Poderia ser até criticado, mas viu que era para a glória de Deus e foi. É isso. No seu trabalho, no seu emprego, viva um estilo de vida para a glória de Deus. E Paulo segue. Todas as coisas me são lícitas. Num outro versículo. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Outra coisa. Não se deixar dominar. Por mais que seja algo fantástico. Existem pessoas que já testemunharam, eu já presenciei, que já foram dominadas por algo maravilhoso e lindo. Como música, por exemplo. A pessoa, enfim, então o grupo começou a estudar tanto, a valorizar tanto a música, que daqui a pouco, sem perceber, colocou isso acima de Deus. Começou a adorar a adoração. Olha que loucura. Meu avô tinha uma postura. Ele gostava de café, mas ele de vez em quando fazia umas pausas. E uma vez a gente perguntou, por que você para de tomar café? A gente brincava que era a entre safra. 2 meses sem tomar café. Ou 3 meses. Aí voltava, ficava normal, daqui a pouco ele parava. 1 semana sem café. Então a gente pensa, e uma vez ele falou, por que você faz isso? Faz essas lacunas, para mostrar quem é que tem o domínio. O café não vai me dominar. Eu digo para ele, eu vou ficar 1 semana sem você. Ele entendeu em algum momento que ele precisava colocar o café no lugar dele. Pode parecer bobo, mas não é. Tem certos ídolos no nosso coração. Falamos isso quando estudamos o livro de Reis e a idolatria de Israel. A idolatria não é só uma estátua, uma filosofia, uma vã religião. É qualquer coisa. Tem exemplos esdrúxulos de idolatria a algo que domina. Mas mesmo que não seja idolatria, mas que se isso te domina, isso te impede. Vou dar um exemplo, esporte. Esporte é algo maravilhoso, magnífico, importante para a sua vida. É atividade física, muitas vezes é socialização, é disciplina. Esporte é maravilha. Eu incentivo todo mundo a praticar algum tipo de esporte. Mas se o esporte te domina, vamos fazer uma viagem e me falar, não, tem lá o torneio do esporte que eu pratico lá, não posso ir. Se ele te domina a ponto de você ficar obcecado, talvez virou uma idolatria. Mas não importa, se está dominando, se exerce um domínio para você, não convém. Convém você colocar isso no lugar dele. Não estou falando para que você tem que ser radical. Alguns precisam ser, outros não. Então você vai saber como colocar aquilo exatamente no lugar da situação. E Deus sempre entronizado na sua vida, fazendo tudo para a glória de Deus, como diz o versículo que nós acabamos de ler. Dando sequência, a nossa lição fala no ponto 2, da obra de Deus. Eu vou chamar a participação na obra de Deus e o serviço cristão. Paulo começa com uma reflexão dos direitos dos apóstolos. E existe uma diferença de voluntários e remunerados no meio eclesiástico. Mas tem ainda o modelo do fazedor de tendas. Aquela pessoa que tem a sua profissão e usa essa profissão para financiar o seu ministério. Colocamos isso, que Paulo fazia isso, e é uma coisa linda. Linda. Existem os voluntários, existem os remunerados, mas existem aquelas pessoas que formidavelmente enxergam a sua vida como um ministério e um sacerdócio. E a profissão que ela tem, às vezes, já vi pessoas com carreiras fantásticas, admiráveis, mas ela diz, isso é para bancar o meu sacerdócio, isso é para bancar a minha missão. É o meu disfarce para chegar nas pessoas, é a forma que Deus usa. Fantástico isso. Paulo é colocado como alguém 100% comprometido com a pregação do Evangelho. Ele fala nesse texto, eu fui pregar para os fracos, para os fortes, para rico, para pobre, para gentio, para judeu, para estrangeiro, para local, imigrante ou não, pessoa da raça X ou Y, não importa. Paulo se mostra como alguém sempre comprometido com a pregação do Evangelho. Um grande exemplo para todos nós. E ele coloca o próximo sempre em primeiro lugar.
é algo que está presente na vida cristã. Falando nisso, o estilo de vida cristão é dessa maneira. Como nós falamos aqui, não são regras, mas princípios. Ainda que existam regras, para o bom convívio social, temos que ter certas regras. Como, por exemplo, no trânsito, você tem regras. Até na igreja temos regras que precisaram ser criadas, ou são criadas num dado momento para facilitar, para organizar, sistematizar algo. Ok. E o bom cristão segue regras também. Ele não é escravo delas, mas ele segue. E ele é orientado, ainda que ele seja orientado pelos princípios, como falamos aqui. Existem 2 pilares: amar a Deus e ao próximo. Se você seguir isso sempre, tudo vai dar certo. Se você colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, acabou. Tudo o resto vira consequência. Não é simples? Fazer tudo para Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. A sua profissão, o seu trabalho, o seu descanso, o seu lazer, tudo fazer como se fosse para Deus. Se você fizer assim, você não erra. Você não precisa de uma lista, você não precisa de um aplicativo para isso. Deixa eu consultar aqui, deixa eu colocar uma inteligência artificial para dizer o que eu posso fazer ou não na vida cristã. Deixa eu criar uma plataforma aqui de acesso, eu faço login e senha aqui e clico. Eu posso carregar 2 malas e ajudar uma pessoa no local que eu estou indo, me dirigindo. Eu posso parar na vaga tal, na frente do outro. Tem situações que tem a regra clara, tem outras que não, vai depender, que não dá para ter regra para absolutamente tudo. É você saber. Isso é para a glória de Deus? A pessoa que é cristã e vive o estilo de vida cristão, ele valoriza a família, sempre. Ele ama a obra de Deus e o serviço missionário. Ele tem o objetivo de ser cristão de forma plena e contínua. Não é só domingo. Não é só no período de trabalho. Quando está os 30 dias de férias, ele tira férias do cristianismo também. Ou quando está viajando, ele é outra pessoa. Ou então fica menos comprometido com a pregação, com a vida cristã, com a vida devocional. Não. É o tempo todo de cristianismo. E a vida plena? Separei alguns princípios aqui importantes para a vida cristã plena. Viver em Cristo. Andar no Espírito. Fé e segurança permanentes. É ter fé, é ter segurança no Senhor. Ainda que surjam preocupações, sim. Mas nunca perder a fé, a esperança, a confiança. Eu vi uma frase nessa semana interessante. Diz assim: se você tem medo do futuro, é porque Deus não está nele. A gente não teme se a guerra vai virar guerra mundial, como tem uns falando aí. Se a crise econômica vai deteriorar. O Senhor nos promete sustento. Para que temer? Se o Senhor está do nosso lado, o Senhor do universo está aqui presente comigo, vou ter medo de quê? Mas nós, na nossa infinita limitação, temos. Então, mas temos que nos disciplinar, nos policiar para termos fé e segurança permanente. Orientação por propósitos. Falei de princípio, falei de propósito. Ter uma vida que tem o propósito de adorar a Deus, agradar a Deus, bem contribuir com a expansão, com a anunciação, com a proclamação do Evangelho. O propósito da unidade do corpo de Cristo, tudo isso. É uma vida leve, não cheia de fardos, cheia de princípios e sem legalismos. Como eu falei, pode, não pode, isso e aquilo. Não. São princípios que te levam a uma vida plena sem legalismo. Comunhão com o corpo de Cristo. A vida cristã plena vai levar para a comunhão, não tem como. Não é uma coisa dissociada da outra. Você vai querer, você vai desejar estar em comunhão. Tem uns que querem e não podem. Pelo local que ele está, tem cristãos perseguidos, que ele está ali sozinho, num local, num ambiente, numa comunidade, só ele. Mas ele deseja, ele anseia. Quando tem gente aqui que tem tanta oportunidade, tanta opção, rejeita isso deliberadamente, isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo aceitar isso. Uma coisa é ter um problema temporário, ter uma situação atípica, uma situação não criada pela pessoa e ela precisa de um tempo para se adaptar, readaptar, ok. Mas não desejar não faz parte da vida cristã. Ela anseia pela comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Ter uma família saudável, ou busca uma família saudável, ou se esforça, coloca tudo que ela pode para ter uma família saudável. Abre mão de coisas para ter uma família saudável. A vida cristã plena leva a isso.
ser produtivo e fazer a diferença no meio que está inserido. Não consigo enxergar um cristão que vive uma vida plena, que não queira fazer a diferença na sua geração, glorificar a Deus com as coisas que ele faz. Essa é a vida cristã plena. E Paulo termina 1 Coríntios 11:1, a maneira magistral. Termina com quem a gente fala no dito popular, matando a pau. Fechando com chave de ouro. A nossa lição termina. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não estava falando exatamente para imitar ele, que imita Cristo. Imitar a atitude dele de imitar a Cristo. Novamente, assim você nunca erra. Você não precisa de listinha. Você não precisa de pode ou não pode. Imite Cristo. Seja como Cristo. Procure ser como Ele. As nossas lições são cristocêntricas. A gente brinca aqui falando de Gênesis, de Reis, de Jó, dos profetas maiores, menores, do Apocalipse, dos Evangelhos, das cartas, epístolas, Novo Testamento, Velho. A gente começa em Cristo e termina em Cristo. Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Imite Cristo na sua vida e você vai saber exatamente. Você vai se desenvolver, você vai aprender a liberdade cristã e você vai saber separar direitinho os limites da liberdade cristã, os crentes vulneráveis. Você vai saber respeitar, valorizar e abençoar. Ou seja, é o básico e é o simples e é o que funciona. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos nós. Quero terminar com uma breve, objetiva oração. Que você faça que você também ore sobre isso de uma maneira intensa. Senhor, te damos graças por essa lição, Senhor. Mais uma que o Senhor nos concede. Ajuda-nos, Senhor, a discernir as coisas certas. Saber o que fazer, como fazer. Orientados pela Tua palavra. Orientados pelos princípios eternos. Sabendo que tudo nos é, ainda que não seja lícito, tem coisas que não convêm, tem coisas que não edificam, e as coisas não devem nos dominar, mas o Senhor tem o domínio pleno, é o Senhor do universo. Ajuda-nos a viver, comer, beber, tudo fazer para a Tua glória, e que sejamos Teus imitadores. Abençoe, Senhor, cada irmão que nos ouve nesse momento. E todo o corpo de Cristo espalhado na face da terra, Senhor, leve a esse entendimento, que possamos viver como o Senhor viveu. Ajuda-nos, Senhor. Nós fracos, limitados, pecadores, precisamos do Senhor, sermos Teus imitadores. Que assim seja na minha vida, de todos que nos ouvem, e de cada um, Senhor, que se chama pelo Teu nome, que eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, somos muito gratos por estarmos aqui. Que Deus abençoe a cada um.